ia acontecer. Eu acho que muitas pessoas se perguntavam, eu já me perguntei, né, por que se Deus sabia que ia ser assim, então por que Deus fez o mundo? Se ele estava lá, ele, Jesus, o Espírito Santo, uma boa, sem incomodação, né, sem traidor, sem blasfemador, sem nada, só santidade, uma atmosfera de santidade naqueles dias ali, né? Aí Jesus disse, levanta e fala, mas eu quero ter alguém para amar, eu quero ter alguém que me ame. E é que nunca se perguntou isso? Será que por que Deus fez então? Né? Para que Deus fez? Por que Deus fez que a gente realmente viesse ao mundo? E eu também me perguntei, né, isso. E essa semana eu estava pensando sobre isso. Eu acho que Deus me deu uma resposta e que me convenceu. Eu não sei se vai convencer aos irmãos. Mas Deus, quando Ele nos colocou na terra, Ele sabia o mundo que esperava, né? Que esperava, sabia. Então eu podia perguntar aqui, eu podia perguntar para o Mateus, podia perguntar para o Dário, para o Fernando hoje, né? Vocês não sabiam como é que está o mundo hoje? Quanto tempo faz que você sabe que o mundo já não é? Você sabia que o mundo hoje estava no diabo? Você sabia? Mas mesmo assim, o Mateus e a Aline quiseram que a Manuela viesse ao mundo. Mas por que eles querem? Né? Por que o Dário quis que a Bruna veio? Por que o Fernando quis? Por que eu quis? Por que as pessoas querem? Né? Ter filhos, mesmo sabendo que as mesquinhas podem se perder. Mesmo que as mesquinhas podem ser, sei lá, qualquer coisa. É porque vocês amaram os filhos antes que eles nasceram. Imagina, tu vai fazer um balanço como é que está o mundo, como é que está esse sistema da droga, tu vai no colégio e vê como é que está o colégio hoje. Tu faz um balanço geral de todo mundo, não é do país, não, é de todo mundo. Quem não tem o amor de Deus vai dizer, não, eu não quero. Porque o mundo realmente não oferece condições nenhuma. Para uma criança vir ao mundo, não oferece condições nenhuma. Mas aquele que tem o amor de Deus, ele pensa como Deus, ele fala. O mundo, eu sei que o mundo é perigoso, eu sei que o mundo jaz maligno, eu sei que a cada esquina há oportunidade para o meu filho se perder, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que eu quero esse filho, eu amo. E o amor de Deus é isso. Você que Deus nos botou nessa vida. Por que tu botou o teu filho nessa vida? Por que tu não tem ainda e quer um filho para essa vida? É porque nós temos o amor de Deus. Quando a gente vai ter o filho que é planejado, né? Porque Deus nos planejou, Deus pensou, Deus nos salvou, Deus nos amou, né? Quando a gente chega um certo ponto do casamento que olha para a cara do outro, não tem mais muito assunto para falar, ele olha para ela e fala, está na hora de nós ter um filho. Aí começa a arrumar o quarto. Aí começa a arrumar o quarto. Como Deus fez mar, fez som, o amor de Deus.
filhos, quando a gente começa a preparar o mundo para eles. Quando começa a preparar as roupas, o quarto, quando compra o enxoval, muitas vezes não está errado, mas aquilo ali é uma demonstração de amor. De amor. E a gente sempre pensa que a gente vai conseguir guardar ele, que a gente vai conseguir conduzir, a gente vai conseguir segurar, a gente vai conseguir educar. Deus não botou ninguém no mundo para se perder, Ele quer que todos se salvem. Nós não botamos nenhum filho no mundo para se perder, a gente quer que todos eles sejam nossos amigos, chegados, daqueles fim de semana, carrapato, que não sai nunca do lado. Uma demonstração de amor. Deus me respondeu essa palavra. Por que mesmo com as condições que o mundo está, eu coloquei vocês lá? É porque eu amo. Eu sei que tem uns filhos que não vão me amar. Eu sei que tem outros filhos que vão me amar. Assim como nós sabemos que tem famílias que têm filhos que um viajou e nunca lá voltou, e o outro não sai de perto. Mas Deus ama todos do mesmo jeito. E se aquele que está lá longe voltar e dizer: pai, cheguei, o senhor lembra que o senhor imolou o cordeiro antes da fundação do mundo e inventou o perdão antes do meu pecado? Eu estou aqui de volta e estou me arrependendo dele. Meu filho, pode entrar. Mas você não vai perguntar onde eu estava, não vai perguntar o que eu fiz, não vai perguntar o que eu aprontei, com quem eu aprontei, não vai perguntar nada. Não. Do mesmo jeito que eu amo aquele que se perdeu, quando ele voltar, eu amo do mesmo jeito que aquele que não se perdeu e continua do meu lado. Amém. Quando Jesus colocou, o seu povo na terra, hoje a gente tem a palavra, para nos guiar, para nos dirigir, para exortar, para nos edificar. Mas como eu falei, a palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem, então muitos não vão crer. Muitos não vão crer. Por isso que tem um Deus deu livre-arbítrio, é para quem quer. Deus fez os seus filhos, e aquele que quer ficar junto de Deus, Deus aceita. Deus deu livre-arbítrio. E assim como a gente, como pai natural, como família natural, tem um período, desde daqueles dias que a gente arrumava as coisas para receber o filho, demonstrando o nosso amor por eles, que a gente ensina, a gente educa, a gente mostra o caminho, fala, mas tem um momento da vida deles que nós não temos mais é como se curar, Eles casam, ou não casam, mas tem uma idade já mais, eles já podem escolher o que eles querem, para onde eles vão, eles podem escolher o caminho, que eles querem tomar. E só que quando o filho casa, o homem se juntará com a mulher, será uma só carne. Deus está dizendo: olha, vocês são uma só carne, tu não vai voltar mais para casa do teu pai, só vai vir visitar, comer uma feijoada, comer um churrasco, mas tu não vai mais. E não tem um sacrifício que um pai possa fazer para trazer o filho de volta, para trazer. Depois que ele tomou o rumo dele, não tem um sacrifício. Tem pais que fazem algum sacrifício de talvez de agradar coisas, de dar coisas, de vantagens, benefícios, mas essa própria palavra fala que nós não fomos comprados, nós não podemos ser comprados nem por ouro nem por prata, Isso espiritualmente, mas o pai natural, ele tem para comprar. E uma coisa que é interessantíssimo,
é que Deus, da mesma maneira, Ele dá o livre-arbítrio, né? A gente conhece a palavra, conhece Jesus, tem experiência, né? E depois Deus dá o livre-arbítrio. Agora tu conhece, sabe, né? Até onde tu pode ir, até onde pode quer pecar, peca, não é uma coisa que tu decide, mas tu já conhece. Mas a diferença do carnal para o espiritual é essa. É que quando Deus imolou o cordeiro, Deus estava fazendo um resgate. Deus estava dizendo, olha, vocês podem ter o livre-arbítrio, vocês podem ir aonde vocês quiserem, ir para a esquerda ou ir para a direita, mas vocês já foram comprados, vocês já foram pagos, vocês não devem mais nada para ninguém. E vocês foram comprados com algo que não perece, vocês não foram comprados nem com ouro, nem com prata, nem com pedra preciosa, mas vocês foram comprados com o sangue de Jesus. Então toda essa volta que Deus deu, que lá no começo, né, que Ele preparou o cordeiro, nos amou, nos perdoou e nos salvou, veio todo o povo, todas as gerações, e chegou até que hoje Jesus ainda está com o seu sangue disponível para cada um. Né? Se biblicamente a gente poderia ver aqui hoje ainda, cravado na cruz, aquela cédula, né, aquela promissória, que ainda está cravada na cruz, mostrando, né, para o diabo que nós já fomos comprados. E nós não podemos ser comprados de novo. E muitas vezes esquecemos dessa palavra que, se Jesus não voltou ainda, aquela cédula que está lá na cruz continua cravada, ninguém tirou ela de lá ainda. Ela ainda é legítima, tem valor. E a diferença do natural para o sobrenatural é essa: que um pai não tem direito de resgatar o filho, não tem poder para resgatar, não tem como se o filho não quiser. E Deus já preparou um sacrifício. Os pais arrumaram uma casa, um quarto, fizeram uma poupança para a faculdade, mas os pais não derramaram sangue para salvar os filhos, para recuperar os filhos. Agora o sangue que foi derramado por Jesus, Ele resgata tanto o pai quanto o filho. Ele resgata o pai e resgata o filho. E eu creio que é esse o Evangelho. Eu senti aquele dia que estava que eu falei aqui. E tudo se resume nisso. Deus nos fez, nos colocou no mundo, sabendo que a gente ia ter problemas, sabendo que ia ter aflição, sabendo que ia passar por dificuldade, né? Mas Ele dá força, Ele abençoa, Ele faz com que a gente consiga caminhar. Ele diz que é para estar junto, para quando um cair, o outro levantar. E Ele deu todas as estratégias, né, para nós chegarmos até aonde a gente está. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. E para mim, o Evangelho se resume nisso. Depois de tudo isso, tu pode ter feito o que tu quiser ter feito. Tu pode ter passado por qualquer situação. Qualquer situação. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O Evangelho consiste na regeneração daqueles que Deus colocou no mundo e aqueles que se perderam. E Jesus veio para regenerar. Aqueles que creem em Jesus serão salvos. O Evangelho da regeneração. E é uma coisa que é só possível através do sangue de Jesus. Eu falei outro dia aqui, quantas vezes a minha mãe me chamou para ir para a igreja, quantas vezes vocês mesmos, né, foram chamados, os avós, né, os pais, não, vamos para a igreja, vamos lá para a igreja, como eu falei, quanto dinheiro passou, né, pela nossa mão e não sobrou nada, e a gente nunca teve o discernimento de perceber o que né, quantas pessoas passaram pela nossa vida. Quantas pessoas passaram pela nossa vida?